Bem, eu diria que se calhar o melhor é irmos avançando para não estarmos também a penalizar, portanto, quem chegou a horas. Antes de mais, mais uma vez, obrigado a todos por estarem presentes. De facto, para nós, além de ser ótimo poder partilhar convosco aquilo que é o nosso entendimento sobre o tema da educação em cibersegurança no ambiente de trabalho, é também excelente ter, no fundo, todos vós connosco para nos poderem ouvir a falar sobre o tema e, por sua vez, podermos aqui partilhar quer os conhecimentos, quer as soluções que nós utilizamos para este tipo de iniciativas. Só para vos também fazer recordar, portanto, a agenda que nós tínhamos definido. Portanto, vamos fazer uma breve apresentação, irei fazer uma breve apresentação da Brighton, irei partilhar convosco também como é que nós temos, portanto, definido a parceria com a Novifore e depois, entretanto, irá estar connosco, portanto, o Lécio de Paula, portanto, que é um parceiro nosso da Novifore, e por sua vez ele irá apresentar depois os temas que estão, no fundo, elencados ao tema da educação sobre cibersegurança no ambiente de trabalho. Portanto, o chamado Modern Workplace, no que diz respeito, portanto, à gestão do risco humano, portanto, à Security Awareness e Training, à componente de phishing, bastante importante e relevante para os temas, inclusivamente como drive para os temas do ransomware. E, por sua vez, iremos ter connosco o Rafael também, a fazer, portanto, também da Novifore, a fazer a demonstração. No final, teremos aqui um Questions and Answers, onde iremos colocar, portanto, um Mentimeter, onde vocês poderão depois também responder a 2 questões, se fizerem esse favor, para nós termos também essa informação e perceber se de facto foi ou não interessante o webinar do ponto de vista daquilo que nós estamos, que é o tema, no fundo, que nós estamos a pôr em cima da mesa e para vos apresentar. Em termos de apresentação da Brighton, portanto, e de uma forma muito breve, portanto, nós neste momento somos mais de 100 colaboradores, portanto, estamos neste momento a trabalhar muito em Portugal, Norte Europa e Angola. Portanto, de acordo com aquilo que é indicado na apresentação, portanto, nós neste momento temos mais de 150 clientes em todo o mundo, muito embora eu faça referência de facto a Portugal, Norte Europa e Angola, mas nós temos mais clientes também na América Latina, entre outros locais, temos escritórios, estamos posicionados em Lisboa e Évora e temos escritório também no Luxemburgo, portanto, estamos neste momento de facto em crescimento e em expansão do nosso negócio, quer, portanto, ao nível das várias linhas de serviço. Estas linhas de serviço, portanto, estamos a falar do ponto de vista de estratégia e operações, onde, efetivamente, nós tentamos aqui, de alguma maneira, encontrar aquilo que são as melhores práticas e orientar aquilo que são os nossos clientes do ponto de vista dos processos da empresa, os chamados processos de negócio, e, portanto, é a partir daqui a nossa base de trabalho para uma série de projetos que nós realizamos do ponto de vista da definição estratégica e, por sua vez, fazendo drill down, uma abordagem top-down, fazendo drill down até ao nível das operações. Depois, por outro lado, suportamos também, portanto, este nível, esta componente da estratégia e operações em soluções empresariais, portanto, no fundo, tentamos encontrar aquilo que serão as melhores soluções para os nossos clientes e, por sua vez, proceder à sua implementação. Numa vertente mais de digital, portanto, e muito mais agora muito mais recente, portanto, também do ponto de vista daquilo que são as novas tendências, portanto, ou seja, do ponto de vista da automatização, do ponto de vista dos portais, da web, portanto, tudo o que é tecnologias suportadas em cloud e, por sua vez, a implementação deste tipo de soluções também baseadas em componentes específicas, como é o caso de Machine Learning ou de inteligência artificial. Em termos de Business Analytics, portanto, também uma outra componente muito interessante. Porquê? Porque o negócio gera dados e esses dados, por sua vez, suportam as decisões e as orientações estratégicas das organizações e, portanto, como tal, esta componente não podia deixar de estar presente. Para além disso, uma equipa que nós temos especializada no âmbito que nós chamamos de Investment Advisory, portanto, também
totalmente disponível para ajudar, portanto, os nossos clientes naquilo que são as candidaturas a financiamentos comunitários, portanto, quer do ponto de vista da inovação, quer do ponto de vista da internacionalização, o e-commerce, todas essas componentes de financiamento onde nós estamos a trabalhar bastante também em Portugal. Só para conhecimento, portanto, nós trabalhamos, neste caso, em vários setores, portanto, setor da saúde, setor financeiro inclui-se, portanto, banca e seguros, setor público, temos uma grande presença no setor público, quer ao nível da saúde, quer, inclusivamente, ao nível dos transportes, também, e não só, onde também, portanto, desenvolvemos todas aquelas linhas de serviço onde nós desenvolvemos, são no fundo, a base dos trabalhos, dos projetos que nós realizamos com os nossos clientes nos vários setores. Aqui alguns exemplos apenas daquilo que é, no fundo, a nossa experiência. Como é óbvio, isto não são as principais experiências da equipa em Portugal e também em fora de Portugal, portanto, em Espanha, no Dubai e em Angola, portanto, onde temos desenvolvido, portanto, alguns trabalhos importantes do ponto de vista dos vários temas que nós trabalhamos, entre os quais, como é óbvio, o tema da segurança e da cibersegurança, onde nós temos desenvolvido também alguns trabalhos com os clientes. Em termos de parceria, portanto, nós temos uma parceria especificamente com a Novifor, porque só por um motivo, e daí vem o nome deste webinar, ou seja, aquilo que nós entendemos é que, de facto, até ao ano passado, sempre que nós éramos chamados para a implementação de um sistema de gestão de segurança de informação ou de mecanismos de cibersegurança ou o que for, tínhamos constantemente a preocupação mais do ponto de vista tecnológico ou do ponto de vista processual e de política, definição de políticas e tudo mais. No entanto, desde 2020, ou seja, basicamente desde que surgiu, portanto, a pandemia, 2019, 2020, começámos a sentir uma maior tendência, portanto, no mercado para um trabalho em remoto, para negócios cada vez mais suportados em âmbito digital, portanto, cada vez uma maior exposição ao risco do ponto de vista da cibersegurança. E, portanto, como tal, nós entendemos, e daquilo que é o nosso entendimento e a nossa estratégia para o mercado, entendemos que fazia todo sentido envolver, isto tendo em conta, portanto, o que nós chamamos das 3 componentes importantes de uma organização, não é? Que são as pessoas, os processos e as tecnologias. Partimos do princípio que as pessoas estavam, no fundo, a ficar um bocadinho fora. Ou seja, nós tínhamos tecnologia para responder, para nos proteger as organizações e responder àquilo que eram as necessidades tecnológicas do ponto de vista da cibersegurança. Tínhamos os processos, tendo implementado um sistema de gestão ou orientações de conformidade com o tema da 27001, por exemplo, ou da NIST. O que é que nós fazíamos? Basicamente, implementávamos as políticas, os processos e os procedimentos. Mas faltava uma coisa muito importante, que no fundo é aquilo que nós chamamos a primeira linha de defesa, que são as pessoas. Ou seja, é preciso garantir que dentro daquilo que são as estratégias das organizações deve existir uma componente financeira e orientações, no fundo, para permitir que dotamos as nossas pessoas de conhecimentos adequados para, no fundo, poderem, a partir daqui, funcionar como a nossa primeira linha de defesa e poderem, assim, estar cada vez mais com o mindset orientado para o risco. E, neste caso, o risco pode ser um risco do ponto de vista operacional ou, em específico, para temas mais voltados para a cibersegurança. Um e-mail que entra com recolha de dados por via de phishing pode traduzir-se rapidamente num problema ou numa abertura para um possível evento ou incidente de ransomware. E, portanto, como tal, depois o meu colega irá falar um pouco mais à frente sobre o tema, o Lécio, mas, de qualquer das formas, não queria deixar passar isto sem passar também o porquê de estarmos a realizar esta parceria e, por sua vez, estarmos a apresentar hoje neste fórum, portanto, aquilo que é o nosso entendimento. Portanto, nós somos resellers de Novifor, portanto, a Novifor está posicionada em vários países do mundo, portanto, o próprio Lécio vai apresentar. Nós também o que fazemos, no fundo, é a parametrização, configuração e implementação da solução e depois fazemos um acompanhamento daquilo que são as implementações realizadas e exportamos os nossos clientes na definição de programas de formação das suas pessoas nos vários níveis,
dentro da estrutura hierárquica, fazer, portanto, no fundo, o acompanhamento e a preparação desse programa para realizar e obter os resultados dentro da plataforma, com conteúdos atualizados que a plataforma nos disponibiliza. Lécio? Ok, muito obrigado, Miguel. E deixa eu ver. I can't control. Okay. Dá para compartilhar o controle? Yes. Let me see. No, but we can go ahead and I will take the slides. No worries. Oh, ok, thank you. All right. Olá a todos e bem-vindo a esse webinar. É um muito prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Lécio de Paula e eu sou o vice-presidente de proteção de dados aqui da KnowBe4. E eu sou responsável pela proteção de nossos sistemas de dados, pela execução do nosso programa de conscientização de segurança, pela gestão de fornecedores e pela privacidade dos dados. E já estou nessa caminhada com a KnowBe4 há uns 5 anos. E se vocês ainda não sacaram pelo meu sotaque, eu sou lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil, mas vim para os Estados Unidos quando eu era o mais novo. E se tiver alguém aí que tem alguma dificuldade de entender algum negócio, é só jogar a pergunta no chat e eu respondo numa boa para você. E com isso dito, vamos conversar um pouco mais sobre a KnowBe4. Fomos fundada em 2010 e hoje somos a maior plataforma de treinamento em conscientização de segurança do mundo. Nós temos uns 50 mil clientes ao redor do globo. Eu acho que é 60 agora, eu acho que acabou de mudar, mas eu não sei. E o nosso principal objetivo é tratar a questão humana de engenharia social, que é um problema persistente que não pode ser só solucionado com 1 ou 2 treinamentos esporádicos, mas é necessário um compromisso contínuo de treinamento ao longo do ciclo da vida de cada colaborador na organização. E com isso podemos ir para o próximo slide. E um dos maiores problemas é a engenharia social, que é uma das principais ameaças à segurança da informação. E é porque aproveita do elo mais fraco, que é o ser humano. E em vez de os criminosos tentar quebrar as barreiras tecnológicas de segurança, os cibercriminosos focam em manipular as pessoas para obter informações confidenciais ou realizar ações que comprometem a segurança. E esses atacantes são bem sofisticados, eles são astutos e usam táticas variadas. Então, eu vejo que hoje em dia o treinamento de conscientização de segurança é crucial para ensinar as pessoas a reconhecer e se proteger contra tais táticas. Next. Então, a nossa missão aqui em KnowBe4 é ajudar as organizações a gerir o problema contínuo da engenharia social. E as ferramentas favoritas dos cibercriminosos são manipulação e engano. E eu vou falar a verdade que não é um exagero dizer que estamos em uma guerra cibernética e não estamos mais lidando apenas com esparantes ou hackers ou ativistas. E agora vemos cada vez mais atacantes vêm de crime organizado, estados-nação e até empresas concorrentes. E os objetivos deles é causar interrupções, ganhar dinheiro e até espionagem corporativa. E os ataques de hoje não são mais aqueles e-mails infectados que são
enviado em massa, como antigamente. E esses ataques agora é bem mais sofisticados, que envolvem armadilhas digitais, sites falsos que são quase idênticos aos originais, as notícias falsas, deepfakes, campanhas de spear phishing. E tem vezes que essas campanhas levam meses de preparação e execução. E às vezes isso tudo é só para obter um único pedaço de informação. Então, para nós, isso não é mais apenas um jogo, mas é uma guerra declarada contra nós. Próximo slide. E nós fazemos isso através de ajudando os funcionários a tomar as decisões mais inteligentes sobre a segurança e a privacidade da organização e o dos dados. E tem um livro, eu acho bem interessante, que chama Rápido e Devagar, as duas formas de pensar, or Slow and Fast Thinking, the two ways of thinking. Eu não sei a tradução certa desse livro, mas Está correto. Sim. Tá certo? Ah, ok. É isso. Mas é um livro do psicológico Daniel Kahneman que explora a nossa maneira de pensar. E ele divide o pensamento em dois sistemas. Tem o sistema 1, que é rápido, que é instintivo e emocional. E tem o segundo sistema, que é mais lento, deliberativo e lógico. E eu acho que isso é bem importante na segurança da informação, porque os ataques de engenharia social, de phishing, de vishing, smishing, isso tudo aproveitam do nosso sistema 1. E eles levam nós para clicar os links ou abrir os arquivos sem pensar muito, usando esses gatilhos emocionais, usando medo ou urgência. Então, um dos nossos objetivos do treinamento de conscientização de segurança é nós treinar para acionar o nosso sistema 2 ao lidar com e-mails ou as mensagens suspeitas. E isso significa cada um de nós fazer uma pausa, analisar a situação e tomar uma decisão mais consciente em vez de reagir instintivamente. Podemos ir para o próximo slide. Então, agora vamos conversar mais sobre a educação em cibersegurança em ambiente de um trabalho moderno. E vamos começar com os erros que os humanos cometem. E é lógico que hoje nós estamos mais conversando sobre o phishing, vishing, smishing, mas tem várias outras ameaças grandes aqui. E esses 6, eu acho, são um dos top que eu vejo dia em dia. Pode ser em KnowBe4, pode ser pela uma organização que eu tenho um amigo que trabalha lá em segurança e privacidade também, onde eu trabalhava antigamente. Esses 6 acontecem quase todo dia. E o mau uso de configurações da nuvem, eu vejo agora por causa do Microsoft Azure ou Amazon AWS, está crescendo mais e mais, a codificação de software insegura, eu estou vendo que está crescendo também. Então, pelo que eu vejo, não apenas os usuários ser treinados em só phishing ou vishing, mas eles também precisam aprender a configurar corretamente os softwares e os outros dispositivos que estão conectados à internet. E lógico que a engenharia social leva uma grande parte dos problemas de segurança de uma organização, mas a falta de treinamento em esses tópicos específicos também leva a algumas práticas de segurança bem graves e que faz as organizações entrarem em apuros. E, portanto, é extremamente necessário que, além de estarmos sempre atentos, também buscamos conhecimento para saber como agir de uma maneira segura no universo digital. E
A engenharia social é um risco grande e você viu o slide antes desse que mostrou um gráfico aqui que de acordo com a reportagem ou relatório de violação mais recente de Verizon, de 2022, a engenharia social e os erros humanos representam 82% de todas as violações, que é um número bem impressionante, mas para mim isso fornece mais evidências de que o treinamento de conscientização e segurança é extremamente necessário. Podemos ir para o próximo slide. E os criminosos têm vários tipos de ataques. Já conversamos um pouco sobre as outras, mas ainda phishing, smishing são os maiores. Mas tem um método que eu não coloquei aqui, que é o uso da inteligência artificial, ou IA, e está sendo usada para potencializar ataques de phishing e vishing. E ele está utilizando o IA para criar os e-mails de phishing extremamente convincentes e para identificar potenciais vítimas. E em termos de phishing, eles estão usando essas tecnologias avançadas para imitar as vozes reais. Então, é crucial que estejamos sempre atualizados e treinados para reconhecer e evitar esses tipos de ataques. Podemos ir para o próximo slide. Então, aqui eu não vou gastar muito tempo com esse slide, é só um exemplo de phishing. Mas à primeira vista, esse e-mail parece real, mas quando você olha para o e-mail a segunda vez, você pode perceber que o endereço do e-mail do remetente parece suspeito, assim como a mensagem também pede ao usuário para executar uma ação. Mas para mim, eu acho a parte mais interessante é que eu tô vendo esse botão verde aí que essencialmente diz clique em mim ou fala go, porque verde é bom, vermelho é ruim. Então, quando você vê verde, você já pensa, eu posso clicar, não tem problema a mim clicar esse botão aqui. E quando os usuários não estão prestando atenção ativa, eles clicaram sem pensar e depois deve ser um risco, deve não ser um risco, mas é por isso que nós precisamos de dar treinamento para os usuários, porque tem muitas vezes você pode ser treinado, mas quando você receber um e-mail assim, você não está pensando, você está respondendo uma mensagem no Teams, você está respondendo uma mensagem no Slack, e você tem seu e-mail aberto também, você não está lendo o e-mail, você só aperta o botão e está nem aí, e não está pensando sobre nada. E depois a sua equipe de segurança manda uma mensagem para você falando que você precisa de entregar o seu laptop lá no escritório porque precisa fazer uma investigação sobre alguma coisa. Eu já vi isso acontecer várias vezes em várias empresas. E indo para o próximo exemplo aqui, tem o smishing e o mesmo pode ser dito para esse exemplo também. Mas, em geral, a maioria dos ataques de phishing ou smishing tenta fazer com que você execute uma ação que levará um ganho monetário para o invasor ou o acesso aos sistemas de informações sensíveis. E próximo nós vamos conversar mais sobre a inteligência artificial. E eu queria dar um exemplo. Então, eu usei um algoritmo de inteligência artificial e eu treinei o algoritmo com a minha voz. Então, eu vou usar a inteligência artificial para narrar esse próximo slide aqui. Só para te mostrar alguns exemplos dos riscos que o IA vai levar. Então, deixa eu abrir isso aqui no meu celular rapidinho. Vai ser uns 30 e poucos segundos. Então, deixa eu... Ok. Aqui, vou colocar para... À medida que a IA se torna mais prevalente
precisamos garantir que os usuários sejam treinados sobre como usá-la adequadamente e de acordo com as melhores práticas de segurança. Podemos ver pela manchete aqui que basta um indivíduo para causar um evento potencialmente catastrófico para uma organização. Neste caso, um usuário carregou código proprietário no sistema, o que resultou em outro usuário do GPT recebendo um resultado contendo esse código. Para empresas de tecnologia, o código proprietário é uma das joias da coroa do reino e é altamente valioso. Então, isso só foi uns 5 minutos de treinamento com a minha voz. Se eu gastei um pouco mais tempo com isso, eu acho que ia ser melhor. Mas, mesmo não sendo perfeita, a IA se sai, eu acho, muito bem e vai melhorar cada vez com o passar do tempo. Então, a gente precisa ficar atento e consciente que mais cedo ou mais tarde esses tipos de ataques vão chegar em massa porque os ataques já chegou. E vamos continuar um pouco mais sobre inteligência artificial, porque eu acho que isso é um dos tópicos mais importantes hoje em dia. E o que estou vendo mais agora no mundo é os deepfakes, que nós não podemos ignorar. Eles podem causar estragos, desde de espalhar desinformação, ao criar os vídeos falsos de personalidades conhecidas, pode possibilitar fraudes e roubo de identidade, ou imitar a voz e a aparência de alguém. E, além disso, podem prejudicar que as reputações ao criar. Deixa eu ver, desculpa aqui. Ok, you're good now. Então, com isso tudo, os deepfakes representam uma ameaça bem grande no mundo, na nossa democracia, e tem o potencial de manipular a opinião pública. E podemos ir para o próximo slide. Então, o método tradicional de criar consciência de segurança é construído na crença de que transmitir o conhecimento equivale a um comportamento desejado. E acontece que isso nem sempre é a verdade e as pessoas precisam estar motivadas para aprender algo novo. Portanto, é essencial que façamos isso de uma maneira divertida, contextual e relevante. Caso contrário, corremos um risco de as pessoas perderem o interesse e nosso treinamento não ser eficaz. No próximo, vamos conversar sobre as 3 realidades na sensibilização em segurança. E eu acho que o terceiro é o mais importante, que o que os funcionários fazem é muito mais importante do que eles sabem. E, lógico, existe a frase que as ações falam mais alto que as palavras, mas nesse caso as ações falam mais do que o conhecimento. E nós podemos treinar os usuários, mas se eles não se importem, aí será um risco. E muitas vezes as ameaças internas não são necessariamente um funcionário realizando uma ação intencionalmente maliciosa, mas se um funcionário não se importa e não entende as possíveis repercussões, e esse é um dos problemas que estamos tentando resolver. Então, pelo que eu até vejo aqui, porque em Novo For nós crescemos bastante, eu era o funcionador, eu acho, 500, e agora tenho perto de 2.000, que cada pessoa que entra na organização tem vezes que eles conhecem um pouco sobre a segurança cibernética, eles sabem o que fazer, eles sabem sobre a conscientização, mas pelo que eu vejo, a maioria das vezes, os 50% dos colaboradores aqui entra quase sabendo nada,
E tem alguns que também não quer saber. Eles trabalham em sales e pensam que a segurança cibernética não é o meu trabalho, não é a minha equipe, então não vou preocupar com isso. Então é bem importante para dar treinamento para esses usuários que até tá nem aí para a segurança cibernética, porque eles são o maior risco e são a maior ameaça da sua organização. E podemos ir para o próximo aqui. Então, isso aqui é só uma ficha de dados, é útil para analisar os sinais de alerta em um e-mail. E eu acho que as coisas mais importantes é só saber, tomar um pause, olhar para o e-mail, ver se tem algum problema, quem está enviando a mensagem, ver a ação que a mensagem está querendo você tomar. Normalmente, eles querem você clicar alguma coisa, mandar dinheiro. Esses são mais fáceis, mas tem uns outros que eu acho são um pouco mais difíceis para analisar, especialmente que os que estão usando AI, que conversa com você um pouco mais, especialmente quando eles mandam um iMessage ou um WhatsApp para você. Eu tenho um tio que ele mora aqui nos Estados Unidos, lá em Massachusetts, e ele recebeu uma mensagem do IRS, which is the Internal Revenue Service, ou você paga taxa para eles, falando que, ou dizendo que se você não me mandar $3.000, eu vou te deportar. E meu tio, ele é legal no país aqui, então não tem problema com isso, mas ainda com isso, ele estava com medo. Ele estava com medo que se de repente era o IRS mesmo. E lógico, ele conversou comigo, eu falei, tio, isso não é ninguém, preocupa com isso não, só dá um bloco aí. Mais ainda porque ele estava com tanto medo e a mensagem teve tanta urgência, ele acabou mandando o dinheiro. E eu conversei com ele sobre isso, eu falei, ok, nunca mais faz isso porque isso é dinheiro demais. E não, era só um criminoso, estava querendo dinheiro de você, pedindo eu acho que ele foi lá deve ser o Walmart e comprou eu acho que foi money order e mandou um Visa gift card, alguma coisa assim. Mas eu falei, ai, 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 tio. Mas é interessante, mas dá para ver que até se uma pessoa é consciente, tem vezes que eles são bem emocional e tem medo e não quer que nada ruim aconteça com eles ou com a família. Então, finalmente, vamos para o próximo slide. Então, esses são alguns passos que as organizações costumam seguir quando começam a usar a plataforma KnowBe4. E quando eles fazem isso de uma forma consistente, os resultados eu acho, são incríveis, são muito bons. E isso é importante porque a gente, como ser humano, nós somos bem inconstantes. E às vezes basta uma distração ou um pequeno erro de julgamento pode causar um problema em segurança. Então, essa consistência toda é fundamental. E, finalmente, a coisa mais importante sobre phishing, vishing, smishing é pense antes de clicar. E, dito isso, vamos para a demonstração com o Rafael. Ok, o Rafael. Obrigado. Leslie, Obrigado, Lécio. vou fazer o stop sharing. Compartilhar Ok, aqui. Rafa. Apareceu para vocês já? Sim, sim. Boa tarde, pessoal. Bom, todos estão aqui para falar sobre esse assunto, então, se já não estavam sensibilizados com relação à necessidade de treinar os usuários aí, depois do que o Lécio falou, com certeza estão um pouco mais, né? E aí talvez venha aquela preocupação, puxa, legal, tem que implementar um programa, tem que começar a treinar os meus usuários, mas como que eu vou fazer isso, né? Um time de segurança, um time de tecnologia, é um time que tem uma rotina muito ativa, cheio de imprevistos, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Então fica naquela situação, eu não tenho tempo para gerar conteúdos, para gerenciar um programa, não tenho como dedicar um time específico para fazer isso.
E todas essas preocupações a KnowBe4 conhece. Ela nasceu da segurança, né? Então ela conhece muito bem esse dia a dia, esse ambiente. E a ferramenta está muito preocupada realmente em facilitar isso para vocês. Então tem 3 pontos que eu acho que podem ser dores aí ou preocupações que eu quero abordar para aproveitar e mostrar para vocês o que a ferramenta oferece. O primeiro é a questão de conteúdos. Como o próprio Lécio falou, a gente tem que trazer conteúdos relevantes que vão engajar o pessoal dentro da realidade, né, contemporâneos. Não adianta ser aquele PowerPoint, né, uma apresentaçãozinha ali que o pessoal não consegue prestar muita atenção, né? E um time de segurança ou de tecnologia às vezes não tem nem tempo e nem expertise para fazer isso. Nesse sentido, a KnowBe4 tem 12 times, 12 equipes produtoras de conteúdo. Elas estão espalhadas pelo mundo, em várias localidades, justamente para abordar esses temas um pouco mais regionais, mas também trazer diferentes culturas, né, diferentes formas de falar sobre o mesmo assunto. E trazer uma diversidade grande aqui para vocês. Então, começando pela parte de treinamentos, a gente tem a nossa biblioteca, que é a Modstore, que é hoje a maior e melhor do mundo nesse sentido aí de conscientização em segurança. São diversos tipos de conteúdo, posters, infográficos, newsletters, documentos, avaliações, jogos, módulos de vídeo. A gente brinca que é o Netflix da conscientização em segurança, porque até seriados a gente tem aqui dentro, né? Um conteúdo bem diferenciado, com temporadas, com episódios, um pouco mais lúdico, mas sempre dentro da realidade, para trazer algo relevante para o usuário. Diferentes assuntos, né? Claro que um foco maior na questão da segurança, nesses vetores de ataque ali, para nós talvez sejam conceitos claros, né? Smishing, phishing, tailgating, mas para o usuário é uma coisa que ele nem imagina, né? Que ele está exposto ali a isso e nem imagina. Tópicos relacionados também à segurança em geral, coisas de regulamentação, gerenciamento de risco. Outros filtros aqui, por exemplo, por duração. A gente está hoje, principalmente aqui no Brasil, o pessoal brinca na era do TikTok, né? Daquela rede social, vídeos muito curtos, o pessoal não consegue dedicar muita atenção por muito tempo. Então, puxa, eu quero algo mais curto, mais direto ao ponto, ou quero algo mais completo para abordar mais detalhadamente algum assunto, sempre vou ter esses filtros também. E um que eu gosto muito é esse de um treinamento mais direcionado, justamente para dar algo relevante para os meus usuários. Então, diretamente para uma equipe de desenvolvedores, ou talvez para uma equipe de atendimento, que não é uma equipe talvez muito técnica. Então, são conteúdos ali que vão falar de uma forma mais simplificada sobre um determinado assunto. Tudo isso traz um grande diferencial. Dá para vocês acessarem e conhecer essa biblioteca em mais detalhes, tá? O pessoal da Brighton pode passar para vocês um link depois das nossas ferramentas gratuitas. Uma delas é justamente uma prévia dessa biblioteca, para vocês poderem navegar aqui, assistir o seriado, né, matar a curiosidade e verem que realmente são conteúdos muito diferenciados e que estão todos prontos aqui para vocês. E o mesmo vale para o phishing. Também tem que ser algo relevante, dentro da realidade do dia a dia do usuário. Então a gente tem prontos aqui e estão sempre sendo atualizados mais de 22 mil modelos em diferentes idiomas, inclusive uma categoria aqui específica para português de Portugal, com algumas coisas mais regionais, né, mais localizadas. E aí vocês podem encontrar isso por palavra-chave ou por nível de dificuldade, né, o quão realista um modelo é. E sempre que, por exemplo, quero ver esse modelo aqui do LinkedIn, como é que é esse modelo? Consigo fazer uma prévia e ver o e-mail, usá-lo como ele está, mas também modificar. Tenho 100% de flexibilidade aqui para personalizar os modelos. Seja o endereço do remetente, o nome, o assunto, colocar um arquivo anexo, diversas opções de formato aqui, o próprio e-mail, né, um editor HTML, a página de destino, para onde o pessoal vai quando clicar aqui, né? Eu posso criar as minhas páginas, tem também páginas prontas aqui para serem usadas. E algo que eu acho super legal são esses textos dinâmicos. Aqui, por exemplo, tem um. A gente consegue usar informações de perfil, por exemplo, de um usuário, para trazer um pouco mais de legitimidade para o meu teste. Então, mandar algo talvez nominal para o usuário. Um que eu gosto muito é esse aqui, o nome do gerente, ou o chefe, né, o superior direto ali do usuário. Eu posso colocar esse campo aqui no remetente do e-mail e mando um convite de reunião do Teams, do Zoom, fica parecendo que o meu chefe está me convidando para uma reunião, né? Então, nossa, deixa eu entrar aqui rápido para falar com ele. Então, coisas bem relevantes, bem do dia a dia.
E como o Lécio falou, né, essas informações estão todas disponíveis na web, no próprio LinkedIn, então é muito fácil de saber quem é o chefe de quem e criar um ataque bem direcionado. Então, para preparar realmente o pessoal para essas situações reais que eles podem ver no dia a dia. Rapidinho sobre as páginas de destino, a ideia é a mesma, a gente tem os modelos prontos, eles podem ser usados como estão ou modificados lá no mesmo editor HTML. Como exemplo, a gente tem aqui páginas de login até, se eu quero colocar uma segunda etapa, né? O meu usuário clicou no link, além disso caiu numa página de login aqui e entrou as credenciais dele. Claro que a gente não captura essa informação, mas tudo isso vai estar em relatório, quem foram os usuários que tomaram cada uma dessas ações. Nesse exemplo aqui, eles vêm para uma página como essa, é claro que isso pode estar como padrão já em português, e aí vão ter umas dicas, né? E tudo isso, de novo, customizável, né? Trocar logotipo, cores, texto, ou às vezes eu não quero dizer para o meu usuário que era um teste, para não haver uma comunicação ali entre eles, usar uma página de erro 404, ou quero dar um susto no pessoal, vou usar uma página que simula um ataque de ransomware, tem até um use com cuidado aqui, porque dá para assustar bem o pessoal, né? Um WannaCry, alguma coisa assim. Os arquivos foram criptografados, né? Já era, perdeu, tem que pagar lá o resgate. Então, muita criatividade e opções prontas. E, de novo, a possibilidade de criar e personalizar e customizar as páginas de vocês. Um segundo ponto que eu acho que é uma preocupação muito grande, até pensando naquele ciclo que o Lécio mostrou, né? A gente manda um teste de phishing, faz treinamentos, acompanha esses resultados. A gente tem que conseguir ver o que está acontecendo e principalmente começar a identificar esses perfis específicos de usuário para direcionar cada vez melhor esses treinamentos. Então, eu vou mandar para o usuário os assuntos que ele realmente precisa. Então, a gente tem métricas aqui, uma inteligência artificial para calcular o risco de cada um dos usuários, né, considerando ali 5 diferentes fatores de risco. Aqui eu tenho uma visão do risco médio, né, da minha organização e como é que isso variou com o tempo. Vou ter métricas aqui para phishing também, para treinamento, detalhamento das minhas campanhas, né? Então, se eu entrar numa campanha de phishing, eu vou ter uma visão geral da campanha, claro, várias por dia, um mapa de calor aqui, mas também a lista detalhada de cada usuário e as ações que cada um deles teve, né? Se ele recebeu o e-mail, abriu, clicou, escaneou, tem inclusive várias situações diferentes que a gente pode simular como falha, né? O clique, escanear um código QR, responder ao e-mail com alguma informação, abrir um anexo, habilitar uma macro de um anexo, entrar com dados, né, naquela página falsa, tudo isso a gente vai monitorar aqui detalhadamente e pode sempre descarregar esses dados bem detalhados também, por exemplo, para o clique, eu tenho a localização, o IP, navegador, sistema operacional, super legal para acompanhar aqui. A mesma coisa para os treinamentos, a gente vai poder acompanhar as nossas campanhas, de novo, uma visão geral, mas também o detalhamento por usuário, né? Quando esse usuário foi matriculado na campanha, quanto tempo ele gastou ali, se ele ainda está em aberto, quanto tempo tem para fazer, o status, né? Consigo filtrar para ver os meus usuários que ainda não fizeram, que ainda não completaram, e tomar alguma ação, e gerenciar, acompanhar tudo que está acontecendo aqui nas minhas campanhas. Além de relatórios muito detalhados aqui, combinando as duas métricas, né? Eu gosto muito, por exemplo, desse aqui, ó, porcentagem de propensão, mas ele combina isso com horas de treinamento. Então eu combino as duas coisas, né? Puxa, meus usuários estão fazendo treinamento, mas também continuam falhando. E aí um gráfico super visual, né? Quanto mais para a direita aqui, maior o nível de risco, quanto mais para cima, mais horas fizeram. Então eu consigo ver muito claramente quais são os grupos que estão fazendo muito treinamento, mas que continuam falhando, né? Justamente para focar os meus esforços cada vez melhor. E aí um terceiro ponto que eu acho que é uma dor e pode ser uma preocupação é justamente a facilidade de gestão. Ainda mais agora que eu mostrei um monte de recursos, indicadores. Nossa, imagina acompanhar tudo isso, ficar monitorando, criando campanhas. Então a ferramenta é muito rica em automações, justamente para facilitar essa gestão de vocês. Vocês vão desenhar um programa e ele praticamente consegue acontecer sozinho ali para vocês. Então eu posso automatizar um treinamento de onboarding, né, de integração para os novos funcionários. Até porque eu consigo subir aqui na ferramenta também conteúdos externos. Então, um vídeo com uma palavra do presidente, uma política interna, um treinamento do recursos humanos, né? Consigo trazer meus conteúdos e automaticamente novos usuários vão ter que fazer o meu treinamento.
posso até criar um provisionamento automático desses usuários integrando com o meu AD, Microsoft, Azure, né? Automaticamente contratei alguém, criei no AD, já sincroniza aqui para dentro da ferramenta, facilita também a minha gestão. Consigo criar trilhas de treinamento automáticas, interligadas, né? O usuário terminou um treinamento, ele já vai ser automaticamente matriculado ali no próximo. Consigo criar treinamentos como consequência do phishing. Então, assim que o usuário falhar no phishing, ele vai ter que fazer um reforço ali, uma campanha específica para relembrar alguns conceitos, né? Então, muita facilidade de gestão. E um recurso que eu não posso deixar de mencionar, que facilita e enriquece muito essa gestão, é um tipo de grupo que a gente tem aqui, que são os grupos inteligentes. Eu consigo definir critérios para encontrar perfis específicos de usuário. E aí direcionar para eles, de forma automática, né, quando eles atendam a esses critérios, os meus treinamentos ou os meus testes de phishing. Então isso é muito legal, porque podem ser critérios de perfil, então departamento, localidade, idioma, uma data de contratação talvez, mas também critérios da ferramenta aqui. Eu quero só aqueles usuários que falharam mais de 3 vezes nos testes de phishing, ou que ainda não fizeram um determinado conteúdo de treinamento, né? A gente tem, por exemplo, algumas avaliações aqui que vocês podem aplicar nos usuários para saber como é que está o nível de conhecimento em várias áreas da segurança. E aí eu consigo ter como critério isso. Eu quero só os usuários que não estão sabendo muito sobre um determinado assunto, justamente para direcionar pontualmente todos os meus esforços e principalmente de forma automática, aqui, leve e descomplicada nessa gestão para vocês. Tudo aqui a gente está falando em conscientização, né? A gente vai para aquele lado do que o Lécio falou. Primeiro eu estou ensinando o meu usuário, mas eu tenho que levar isso para virar uma cultura. E aí, pensando na cultura, tem 2 outras ferramentas que eu acho que eu quero dar só uma mencionada para vocês, são produtos separados aqui da ferramenta de conscientização, mas que vale a pena mencionar. O primeiro deles é o que a gente chama de Phish ER, é um emergency room, né? Uma sala de emergência ali de um hospital. Qual que é a ideia? Quando eu crio uma cultura de segurança e os meus usuários entendem que eles têm parte nisso, eles vão começar a reportar para o meu time de segurança e-mails que eles acham que estão suspeitos. E a gente tem até um add-on, uma ferramenta ali para eles fazerem isso, um botão de alerta de phishing, que ou identifica para eles quando é um teste de phishing, né, disparado com a ferramenta e dá um parabéns, ou encaminha esse e-mail externo ali, potencialmente uma ameaça, para o meu time de segurança revisar. E quando esse volume começa a crescer muito, além de ser impraticável talvez para o time de segurança revisar todos esses e-mails, esse ruído, porque às vezes tem spam ali no meio, ou mensagens limpas, né? Eu tenho que encontrar ali no meio aquelas situações reais de ameaça. Então, o PhishER é uma ferramenta para facilitar realmente a identificação e a tratativa dessas mensagens. Tem um machine learning que vai classificando ali os e-mails como limpos, ameaça ou spam. Dá para automatizar, para procurar algum tipo de informação, uma palavra-chave, revisar algum tipo de cabeçalho, tudo que manualmente vocês fariam quando analisando um e-mail, vocês podem automatizar o PhishER para fazer por vocês. Ele vai colocando tags ali nas mensagens e com base nisso vocês conseguem automatizar ações. Seja devolver para um usuário um e-mail que foi classificado como limpo, porque pode ser algo importante que ele tem que resolver, mas também respostas a incidente. E aí a gente tem um recurso muito legal que é o PhishRip. Ele consegue, vamos supor que um usuário recebeu um e-mail, reportou, era uma ameaça real, só que pode ser um ataque em massa, mais usuários receberam o mesmo e-mail. Então eu consigo buscar nas caixas de todo mundo lá, do meu tenant do 365 ou do G Suite, né? Quem mais recebeu esse e-mail e automaticamente quarentenar aquilo. E o que é mais legal, eu consigo pegar esse e-mail de um ataque real que foi recebido, limpar e devolver na caixa daquele usuário, dessa vez como um teste de phishing, né, para ver o que ele teria feito. Então, uma plataforma muito legal e que ajuda muito. E a segunda é o que a gente chama de Security Coach. Ele ajuda muito nessa questão da cultura, porque ele se integra a todas as camadas de segurança que vocês têm ali, de antivírus, de proteção de web, de proteção de rede, né? Vocês conseguem integrar os vendors de vocês aqui, seja o próprio servidor de e-mail, mas também outros vendors aqui nesse sentido, para receber todos os alertas, né, do ponto de vista do comportamento humano, quando alguém tomou alguma ação de risco ali,
ter tudo isso concentrado no mesmo ambiente para analisar essas tendências, mas principalmente para fazer o que a gente chama de coaching em tempo real. Então, a gente, quando dá os treinamentos, a gente fala para o usuário, quando acontecer isso, faça dessa forma, né? Nessa situação, não haja assim. Nesse caso aqui, o usuário acabou fazendo uma coisa que não era para fazer, ele foi interrompido ali por alguma das minhas proteções, mas eu vou mandar para ele via Teams ou via Slack uma mensagenzinha ali, um lembrete com uma imagem, só para lembrar ele, oi, tudo bem? Né? Você acabou de fazer isso, vamos lembrar ali que o melhor comportamento não é esse, a melhor prática é essa. Então, várias imagens aqui para acesso a algum site restrito, para mandar algum tipo de arquivo compartilhando para fora da organização, talvez que contenha dados de usuários, de clientes, né? Tentar instalar um software, tudo isso a gente consegue relembrar ali na prática para o usuário qual que é o melhor comportamento que ele deve ter. Então ajuda muito nesse sentido da cultura e de começar a reforçar cada vez mais todos os treinamentos. Bom, uma visão bem geral aqui para vocês. Certamente, se quiserem ter mais detalhes, podem conversar aí com o Miguel, com o time, para ter uma demonstração mais detalhada. Devolvo então para o Miguel, para ver se a gente tem alguma pergunta ou um comentário adicional. Ok, obrigado, Rafael. Vou então só apresentar novamente aqui o SlideShare, só para irmos então, ou podermos aqui avançar. Não sei mais. Não sei se temos alguma pergunta, alguma questão que queiram colocar. Por favor, estamos disponíveis para vos ajudar. Coloquem no chat e, entretanto, eu, Rafael ou o Lécio poderemos responder. Okay. Temos aqui uma questão. Não sei se Rafael ou Lécio, algum de vós quer responder. Temos aqui duas questões colocadas. Posso responder sim, Miguel. A primeira é relacionada ao nível de risco, né? A gente tem uma inteligência artificial que olha para 5 diferentes fatores ali de cada usuário. Então, a interação dele com as simulações de phishing, né? O comportamento ali nesse sentido, se ele está falhando nos testes ou reportando os e-mails, tal. A parte de treinamentos também, o que ele já fez, o que ele ainda não fez, como ele performou nesses treinamentos. A parte de perfil mesmo, o cargo, o nível hierárquico que ele tem dentro da organização. Tem até uma integração com um parceiro para analisar como um quarto ponto a exposição daquele usuário na web, né? Então, se ele teve credenciais vazadas, o quanto de informação sobre ele está disponível ali na web, acessível. E um quinto fator, que é uma interferência um pouco mais humana de vocês, que é um booster, né? Para vocês poderem aumentar ou diminuir para aqueles usuários ou para aquele grupo de usuários que vocês sabem que estão mais expostos, ou talvez os que tenham acesso a contas bancárias, né? Vocês conseguem aumentar também como um quinto fator. Inicialmente, a gente costuma propor que seja feito um primeiro teste de phishing, né? Como até o Lécio tinha comentado, para ter uma base inicial desse cálculo, né? E aí, a partir daí, você vai desenhando o seu programa e vendo esse risco diminuir com o tempo, tá? Segunda questão aqui do Diogo está relacionada ao botão de alerta. Ele é até uma ferramenta grátis, Diogo. Então, um dos links aí que o pessoal da equipe do Miguel pode compartilhar com vocês é o acesso para baixar essa ferramenta. É uma extensão, a gente tem uma versão para 365, a gente tem para G Suite e tem um executável também para o próprio Outlook, uma versão mais local. E aí ele coloca um botãozinho ali na interface do usuário para ele reportar aqueles e-mails quando ele tiver na dúvida ali, que o pessoal do time da segurança deu uma olhadinha. E aí vocês configuram o inbox, né, para onde vocês querem que essas mensagens sejam encaminhadas, um SOC de vocês, por exemplo, e também os prompts, né? Quando ele clica no botão, ele vê ali, ou um teste de ficha, ele vê o parabéns, né? Era um teste, você passou,
ou se é um e-mail externo, ele vai ver algo como, a gente vai dar uma olhada, te dar um retorno, então vocês ficam com essa flexibilidade de customizar também, tá? O Pedro está falando sobre a questão de monitoramento, acompanhamento da aplicação, né? Pedro, a gente procura fazer isso o mais simples possível em termos de gestão, né? Inclusive para facilitar as automações para vocês. Tem até uma consultoria no Before para ajudar na preparação desse programa, mas a parte de gestão, a princípio, seria uma responsabilidade do time mais interno da organização. Eu não sei, Miguel, se vocês têm algum serviço nesse tipo, de um MSP, alguma coisa, você Sim, pode até me complementar. Sim, né? sim, temos esse serviço, sim. Aliás, e podemos acompanhar, no fundo, o cliente, mesmo que não tenha Ótimo. um departamento de IT. Nós podemos aqui ajudar e suportar depois o cliente nesta monitorização da aplicação, porque nós, a partir do momento em que implementamos, podemos sempre ter acesso à plataforma que é implementada em cada cliente e perceber, fazer a monitorização daquilo que está a ser feito em termos de campanhas, em termos de simulações, em termos de risco até, de níveis de risco do cliente, em que o cliente se encontra, e poder aí, de alguma forma, também fazer, no fundo, aportar algum valor e dizer ao cliente qual é o caminho que deve efetivamente seguir. Perfeito. Então aí tem o suporte da Brighton nesse sentido, então com certeza bem completo. Uhum. Por último, acho que foi o Lécio que compartilhou a documentação. Legal, Lécio, obrigado. São mais detalhes sobre o nosso, a gente chama de Virtual Risk Officer, é a inteligência que calcula ali o risco. Então dá para entender um pouquinho melhor como é que isso funciona com esse documento também. Isso. Acho que foi tudo, né, Miguel? Foram todos? Foram. Sim, não sei se há mais alguma questão, se alguém quer colocar mais alguma questão, alguma coisa que se tenha lembrado, entretanto. Caso não, vou só pedir então, por favor, se puderem só responder aqui a duas. Parece que temos aí mais uma pergunta. Considerei muito útil, foi sobre conseguir apanhar um ataque em massa por e-mail, foi enviado em massa para vários utilizadores por uma quarentena, isso faz parte do novo Before também. Sim, Diogo, esse é uma plataforma separada, um add-on, né, que vocês podem contratar, é o PhishER. E aí sim, é uma ferramenta para ajudar vocês a darem uma tratativa para esses e-mails. E um dos recursos que ele tem é esse, ele se integra ao teu tenant, né, do 365 ou do Gmail ali do Google, para quando um usuário reporta um e-mail que realmente foi identificado como ameaça, vocês consigam ver se mais alguém recebeu e mandar isso para quarentena automaticamente. Então, é uma ferramenta muito legal ali. Certamente, se você quiser saber mais, a gente fica à disposição para te mostrar mais em detalhes. Uhum. Obrigado pelas perguntas e obrigado, Rafael e Lécio, pelo suporte nas respostas. Eu iria então passar aqui só. Nós temos aqui um webinar. Deixem-me só ver se eu consigo colocar aqui para vocês poderem aceder. Eu não sei se conseguem fazer a leitura do QR Code. Fazendo a leitura do QR Code, conseguem entrar diretamente. Se não, peço aqui ao Alexandre Ferreira que partilhe, portanto, o link aqui diretamente no chat para todos poderem aceder e responder às questões. Eu já consegui com o QR Code. Não sei se ajuda. Sim, eu consigo ver respostas, mas não estão a ser atualizadas aí na apresentação. Ok. Já está. Já está a atualizar. Sim, já está a Está a atualizar. funcionar. Não sei se, entretanto, já todos conseguiram responder. De qualquer das formas, Alexandre, se puderes colocar aqui o link, eu agradeço, porque há pessoas que podem não conseguir fazer a leitura do QR Code.
é entrar no link que está partilhado e colocar o código que também envio abaixo. Ok, obrigado. Vou dar aqui mais 2 minutos, depois entretanto. Ok. Qualquer questão que entretanto tenham, portanto, podem sempre enviar um e-mail. Portanto, este é o meu contacto. De qualquer das formas, também tem no invite. E por outro lado, existe sempre, portanto, a possibilidade de, quando partilharmos, portanto, esta apresentação convosco, poderem fazer o contacto diretamente por aqui. Penso que toda a gente já respondeu. Tenho aqui alguém, a doutora Olímpia. Sim? Eu não respondi, não cheguei a receber o link, não sei. Está aqui no chat, aqui diretamente no chat do Teams, tem aqui um link e por baixo tem um código. Portanto, clicar no link, ele vai-lhe pedir o código de acesso, de entrada, e ao colocar este código, consegue aceder, portanto, ao Mentimeter. Esqueça. Isto parece-me isto, não sei porquê. Já conseguiu aceder? Sim, já. Ok, pronto, obrigado. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado a todos pela vossa presença e pronto, entretanto, se tiverem interesse, estaremos disponíveis para voltar a fazer, como disse o Rafael e o Lécio, voltar a fazer convosco uma apresentação, uma demonstração mais em detalhe sobre alguma destas componentes que foram apresentadas. E qualquer coisa que seja necessário, por favor, façam-nos chegar um e-mail ou um contacto direto por telefone. Há pessoas aqui que têm, portanto, os nossos contactos diretos e podem fazê-lo também contacto direto. Tá bem? Muito obrigado a todos. Obrigado, Rafael. Obrigado, Lécio. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Muito obrigado. 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 Obrigada.